A quarta dimensão de Po Yong Cho. Capítulo 1. Incubação. Uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tem fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer sinta, quer não. Você deve tentar sentir a fé, mas quando você necessita da fé, ela se faz presente. Está presente para o seu uso, como possuir 2 braços. Quando você necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que seus braços sejam pregados ao seu ombro para saber que os possui. Há, contudo, certo modo pelos quais a sua fé opera e o liga ao seu Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para a minha fé se tornar usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha uma visão e um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam, Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais. Nenhum. Eu era solteiro e vivia num quarto pequeno. Eu não tinha escrivaninha, nem cadeira e nem cama. Eu comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Eu tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto li a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que tão somente se eu colocasse a minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem uma escrivaninha, sem uma cadeira e sem uma cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira onde eu podia sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir essas coisas ao Senhor. E ajoelhei-me e orei: Pai, agora eu estou orando porque, por favor, envie uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passou 2, 3, 4, 5 meses e ainda continuava a esperar e nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome e cansado. Deprimido, comecei a reclamar: Senhor, pedi para o Senhor uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e não me deste resposta alguma. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres desse bairro pobre. Como posso pedir-lhe que exercite a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhe que coloque a fé no Senhor, que vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza que vais responder-me. Mas dessa vez eu simplesmente não tenho certeza de que vais ou como vai fazer. Se vai responder a minha oração depois que eu morrer, de que isso vai me aproveitar, Deus? Se vai responder a minha oração, faze rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala de modo que esperei. Então aquele siso suave cessou em minha alma e o Espírito dizendo: Meu filho,
Ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei subitamente: então onde está a minha escrivaninha, a minha cadeira e a minha bicicleta? Disse-me o Espírito: sim, esse é o problema de todos os meus filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisa, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninha, de cadeira, de bicicleta? Mas você simplesmente pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específica. Esse foi um ponto crítico da minha vida, irmãos. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou a abrir os meus olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente, desejas que eu ore em termos específicos? Dessa vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito, eu cometi um erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas, começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço com rodinha, para que eu pudesse me mover de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei depois da bicicleta. Dei muitas considerações a esse assunto porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs, mas naquele dia a bicicleta coreana e japonesa geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. É como as bicicletas fabricadas norte-americanas, são muito boas. Orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu pudesse regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las para mim. Então realmente senti a fé fluindo no meu coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança. Ao despertar às 4h30 da manhã, senti a fim de preparar-me para a reunião matinal de oração. Repentinamente descobri que o meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia a fé bateu asas e deixou. Então senti nada no meu coração e eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé e totalmente diferente conservar a fé até receber a resposta. Esse é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto a ouve. Mas antes de chegarem a casa, já perderem tudo que a fé estava no seu coração e ela bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia, a procurar uma da passagem especial para pregar, repentinamente os meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e exclama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a essa passagem e ela começou a queimar-me dentro das minhas entranhas. E disse a mim mesmo: acho que poderia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem, como se existisse, como se as já possuíssem, como se eu já tivesse recebido as respostas dos meus problemas sobre a minha vida. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus as passagens. Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinha e uma bicicleta com marcha de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabia que eu era totalmente pobre e me gabava dessas coisas e não podia acreditar no que elas estavam ouvindo. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus me ordenava. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: Pastor, pastor, queremos ver as suas coisas. Fiquei aterrado, porque não podia
porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar essas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres, e se percebessem que seu pastor lhe havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens estavam tão dispostos aí que eu não pude evitar. Achava-me uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi a minha ideia. Foi tua ideia que eu dissesse isso. Simplesmente eu te obedeci. E agora eu estou em apuros. Falei-me como se fosse dono dessas 3 coisas. Que explicação posso dar agora? Tu precisa me ajudar, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a fluir no meu coração. De modo que lhe disse resolutamente: venha ao meu quarto e vocês vão ver. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando as bicicletas, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procurem essas coisas. Eu lhe mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é um dos pastores da maior igreja da Assembleia de Deus na Coreia, e disse: far-lhe-ei algumas perguntas. Se puder responder as minhas perguntas, eu mostrarei todas as coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre da sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. Respondi então: o que fez você durante 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci. Mas prossegui: ninguém o via, ninguém podia ver-me, porque eu estava dentro da minha mãe. Então eu disse: ainda no ventre da sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada eu ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. E pelo poder do Espírito Santo concedi essas coisas. E como se estivesse dentro de mim crescendo nesse momento. E são tanto escrivaninhas, cadeiras e bicicleta, como quanto foram vistas pela pessoa na época da sua entrega. Eles começaram a rir, não poder. Disseram: essa é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo no meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Eu mal podia andar pela cidade, e as mulheres se ajuntavam olhando para mim e andavam dando risadinhas de mim. E alguns jovens travessos da minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam no meu estômago e diziam: pastor, quantos meses faltam? Naquele mesmo dia, todos, e eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Levava tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz a um filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que cheguem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo você a terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente no tempo devido, e as 3 coisas chegaram para mim. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta, de segunda mão, era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal missionário norte-americano. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo. Isso mudou por completo a maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às minhas orações vagas, se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definitiva e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo após Jesus, ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura da sua cegueira,
Cristo perguntou: o que queres que eu te faça? Cristo desejava pedido específico e disse Bartimeu: Senhor, eu desejo ver. E Jesus respondeu: seja feito segundo a sua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos, mas até que ele pedisse especificamente a cura da sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com pedidos específicos, com um objetivo definido e com a sua meta clara. Certa vez eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu que eu fosse ao escritório. O pastor perguntou: show, você poderia orar por essa senhora? De que se necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou um marido. Peça que ela entre então. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou e perguntei-lhe: irmã, por quanto tempo você tem orado pedindo marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu a sua oração nesses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus, né, pastor? Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. E esse é o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por intermédio, por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem, traga-me o papel e o lápis e senta-se aqui na minha frente. Ela sentou-se e eu disse: se você escrever a resposta às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas qual tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem, escreva isso. Número 2. Você deseja que o seu marido tenha 1,80 m de altura ou pode ser mais baixo? Deseja um marido alto. Escreva isso então. Número 3. Você deseja o seu marido seja esbelto, de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva isso então, magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva aí, musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que seu marido possua? Professor. Muito bem, escreva aí, professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas, então disse: por favor, leia sua lista em voz alta. Ela leu os pontos de 1 a 10 em voz alta, então eu disse: feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem, recomendou-lhe agora. Enquanto não vi seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde às orações vagas. Ela ajoelhou-se e impus as mãos sobre ela. E agora orei. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Seu marido, tu conhece o marido dela. Pedimos em nome de Jesus Cristo, continue dirigindo a vida dessa irmã. Irmã, leve esse pedaço de papel para casa e colhe ele no espelho. E todas as noites, antes de ir para a cama, leia esse papel em voz alta. E todas as manhãs ao se levantar, leia em voz alta esses 10 pontos e louve a Deus pela resposta. Passou-se 1 ano e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente, quando a esposa do ministro me telefonou e disse ela: pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei no restaurante, ela disse: ela se casou. Ela se casou? Quem é que se casou? Lembre-se daquela moça por quem o Senhor orou, aquela a quem o pediu que escrevesse os 10 pontos, ela se casou. Assim agora me lembro o que aconteceu. Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de 1 semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queria sair com ele, mas esse camarada não lhe dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona.
Estava sempre com ela e antes de ir embora pediu-lhe em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe seu consentimento. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos. E no dia do seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-se uma coisa: Deus está dentro de você. Você nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Você só opera por mediante seu pensar, sua fé. De modo que sempre que deseja receber resposta do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga, ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoe-me, então Deus pode perguntar, que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja suas metas claras. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja. Segundo o número definido, em 1960 eu comecei a orar. Deus, dai-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração e pensei, se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar, Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600, depois começou a dar 1.000 por mês. No mês passado, recebemos mais de 12.000 membros de nossa igreja. Nesse ano, elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros no ano que vem. Posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido, realmente você vê ele, então você pode consegui-lo. Na época que eu estava construindo um templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo. Senti a magnitude daquela igreja. A minha alma, ela se emocionou. Você deve ver tão viva e especificamente que possa em realidade senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar essa lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta de tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre que tento ver com clareza, desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então, essa primeira condição, ela é cumprida. Glória a Deus.